cidade palestina da Cisjordânia. Está situada na região histórica da Judéia e é considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos. Então, os judeus, eles consideram como a segunda cidade mais sagrada depois de Jerusalém. É uma curiosidade que eu não sabia, a questão de Hebrom, como que Hebrom é tão importante assim, né? Então, o Miqueias, ele exerceu uma atividade entre os reinados de Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Isto, gente, é entre 750 e 680 a.C. Um pouquinho, né? Então, olha só, e tendo sido contemporâneo de Oséias e de Isaías. Então a gente vai ver a questão do tempo, né? E às vezes na mente da gente fica até um pouco difícil da gente entender que 750 anos antes da vinda de Jesus já havia profecia da vinda dele. E foram vários que fizeram essa previsão da vinda de Jesus, né? Então, olha só, sobre a vinda de Jesus, a gente já sabe que foi uma profecia de onde que ele iria nascer e como seria. Então, esses profetas trazem essa informação. Então, Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, nas bodas de Caná. Durante os 3 anos seguintes, cada instante da sua vida foi uma doação constante a todos que cruzaram seu caminho, ensinando, curando enfermos e anunciando o reino de Deus. É uma informação também que a gente sempre está ouvindo a respeito de Jesus. Para nós que... Oi? Eu não sei se posso interromper, mas... Pode, claro. Você mandou um vídeo hoje? Sim. Sobre Jesus? Sim. E aquilo me deixou impactado, sabe? Né? Porque, eu não sei, eu ouvi de repente dizendo que Jesus nasceu de uma relação sexual entre Maria e José. E eu nunca ouvi, imaginou pela cabeça, passou pela cabeça e nunca tinha ouvido isso. Olha, que eu ouvi isso. Pois é, isso aí já é um ponto, foi para você trazer, que é um ponto para a gente estar conversando. Por quê? Existem várias teorias, aí nós vamos entrar num campo, nós temos que estar com a mente aberta e analisar. Seja bem-vinda, querida. E analisar e ver se faz sentido pra gente ou não. Certo? Aqui nós estamos trazendo formas de pensamento sem a cabeça fechada de falar que isso é isso, isso é isso. O que você ouviu é verdade. Isso, nós vamos estar formando a nossa crença. Então, vamos lá, prepara-se. Eu não queria trazer isso, mas já que o senhor tocou. Atravessou, eu não poderia. Não, por quê? Tem várias teorias. A questão de Jesus ter ser concebido pelo poder do Espírito Santo e a Maria ser virgem faz parte de várias tradições a vinda de um Messias dessa forma. Certo? Faz parte de várias tradições essa questão. Aí tem um livro que chama Maria de Nazaré, que foi psicografado por João Nunes Maia, que dizem que ele não chegou a terminar esse livro todo. Dizem, não sei também se é verdade. E só estou passando informação. E lá, nesse livro,
eles trazem, mais ou menos assim, vou falar dentro do meu entendimento, que Maria foi como se fosse uma concepção, como fala aquela que faz sem o in vitro. E tem umas teorias mais ainda complicadas que fala que foram os extraterrestres. Ah, meu Deus. Então, e tem outras teorias. E tem outras teorias que trazem que o corpo de Jesus era fluídico, que não era material bonoso, que é uma linha de pensamento que está bem naquele livro Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião. Também tem aquele livro que eu li ele há muito tempo atrás, que fala mais ou menos esse assunto também, dos extraterrestres e tal. É Maria para o Mundo, Mensagens de Maria para o Mundo. Ele é bem grossão. E ele fala, ela fala, aí eu não lembro mais quem é que psicografou, eu não lembro mais a autora do livro. E ela fala, Maria falando, né? Como que foi a concepção de Jesus. Pois é, então, o que acontece? São várias teorias que existem. E respirou fundo. Então, que acontece? No livro Elucidações Evangélicas, do Antônio Saião, ele traz essa questão que é um pensamento. Aí nós vamos entrar mais em confusão. Que é um pensamento de Rustang. Rustang foi contemporâneo a Kardec. E os dois também não se entendiam muito bem nas ideias dele. Então, tem aquela conversa bem complicada, que reside tudo nessa questão do corpo de Jesus. E uns têm os argumentos que acham que vale, os outros têm os outros argumentos que vale. Tanto é que um que era rostanguista era Dr. Bezerra de Menezes. Pois é. E até pouco tempo a FEB editava os livros de Rustang. Agora que tirou. Eu só sei que essa história, gente, dá pano pra manga. É um lelele pra lá e pra cá que eu não trouxe. Por quê? Eu acho que não vai acrescentar em nós. No sentido assim, se o corpo de Jesus era fluídico, se não era, se foi concepção normal, se foi in vitro, se foi... tem outra teoria também, de que Maria teve uma gravidez psicológica. O que tem de teoria, gente, não tá brincadeira não. A gente tem que preparar muito a mente da gente, porque o que tem de ideias aí, que ela teve uma gravidez psicológica e que depois veio Jesus, chegou ali igual criança. Mas eu acho bom tocar nesse assunto, porque primeiro, como eu disse, me impactou, e eu, né, estou começando agora, é importante que eu ouço isso, que tem esse de ideias, e eu não me coloco que fica mais perto de mim, que cabe na minha compreensão, e aceitar que essa pessoa que homem esse está falando? Qual é a verdade que ele tem? Se Kardec fala isso, né? Já apareceu mais aí, né? Nossa mãe, a gente tem que fazer um resumo disso aqui, botar no coração e aqui pra gente sossegar. Senão você fica tateando aí, ó. Pois é, mas a fé raciocinada é quando a gente escuta tudo e fala, não, isso aqui faz sentido para mim. A fé raciocinada. Fé raciocinada é isso. Por quê? São coisas que são teorias que os homens estão apresentando. Tem uma evolução também, né? Hã? É evolução, né? De repente, se você achar outra coisa e começar também.
Mas eu acho que é o tempo que vai dizer o que está mais fundamental e não está, não é? Eu acho que isso aí são coisas muito materiais. É necessidade nossa ainda Eu de... acho que tem muita coisa que é do ego, né? Eu acho que a fé em si, ela não foi feita para ser estudada e analisada e uma coisa para ser entendida. Foi feita para ser sentida. São coisas diferentes. Né? Tem coisas que, se você quiser racionalizar, quiser entender, você não vai sair do lugar. Mas se você sentir, você consegue caminhar. Pois é, igual no caso, o que faz diferença a forma que Jesus foi concebido? O que traz de diferente? É isso que a gente tem que pensar. Pra mim, né? Pra mim, não faz diferença nenhuma, não diminui o que ele viveu e ensinou para nós. Para mim, Noêmia não faz diferença. Mas você tem que ter uma compreensão maior para você chegar a essa dedução. Né? Não, mas só é aquela coisa. O que ele ensinou? Como que ele viveu? O que ele ensinou? Sim. Isso aí é legal. Pronto. Eu aprendi até hoje. Mas quando você começa a ouvir essas coisas todas, você precisa saber, olha, isso aí são coisas que estão ainda... A ideia de cada um. Né? Então você tem que ver qual que é o seu campo aí, onde a sua compreensão melhor chega até você, para você sedimentar e ir para frente. Senão você vai ser aquela pessoa que vai pensar o que todo mundo pensa. Você tem que construir a sua forma de pensamento dentro do seu entendimento. E tá com a cabeça aberta. Nossa, eu acreditava daquela forma. Oh, gente, mas hoje eu tô achando que aquilo não faz sentido mais não. Então deixa eu mudar. É igual eu assisti aquele seriado, eu falei que vou voltar a assistir, os Escolhidos, né? Até comecei a pagar a Netflix por causa deles. Gente, assim, realmente você ver aquelas cenas, né? E você se envolver nelas, mesmo falando, mas é isso mesmo? Mas de repente você vê Cristo de uma forma e fala assim, gente, não importa de que forma que ele veio, de que forma. O importante é as coisas que ele trouxe pra gente. Igual no caso, Noêmia, eu acredito que ele teve um corpo igual ao nosso. Também isso pra mim. Porque senão seria uma farsa. Como se diz, eu tenho um corpo que não sente dor, que é sutil, não? Então você pode bater à vontade, que não estou sentindo nada. Então tudo que ele viveu seria mentira. Então, para mim, eu acredito que era real. Ele poderia ter sim o controle total sobre a matéria, mas que o corpo dele era real. Porque senão, os castigos, tudo que ele passou, não faz sentido. E pelo que a gente lê também, igual eu não lembro mais do livro, o livro fala que ele, não é Lúcia, como é que fala, Noêmia? Ele teve que ficar anos e anos para ele chegar até o nosso ponto de, como é que fala? Porque a universidade dele era muito grande. Estou dizendo assim nesse sentido, mas no livro lá fala outra coisa. Então, tem um programa também do Paiva, acho que é Pava. O Pava fala isso também, que Jesus ele ficou muitos anos modificando a coisa para ele chegar nessa matéria. Aí também, gente, não abre a cabeça que é teorias. Sim. Teorias. Mas no Antigo Testamento fala também a questão de que ele se igualou a nós. A doutrina espírita, ela traz como se ele tivesse... tem uns que falam até 1000 anos, que é a preparação dele para diminuir, para poder reencarnar. Mas
pensamentos, são teorias. Entendeu? A gente tem que estar sempre com a nossa mente, toda informação, com esse nível de tempos que não tem comprovação da ciência, nós temos que pegar como teorias, se faz sentido para mim ou não, tá? Não vamos pegar como verdade não, certo? Então tem essa questão, que ele se reduziu para poder estar aqui na Terra, por causa da questão da densidade da Terra, essas coisas todas. Então a doutrina espírita, ela também apresenta Jesus como um irmão mais velho. Que aí, o que acontece? Essa postura é outra coisa que é contraditada também. Uns falam que Jesus é Deus, né? Mas a doutrina espírita, ela nos apresenta Jesus como um irmão mais velho, um espírito. Oi? Como filho do Pai. Que acontece? Ele foi criado simples, ignorante como nós, e ao longo do tempo fez a sua evolução. Então, igual no caso, o mundo aonde que Jesus foi criado, ele já virou poeira de estrela. Nem existe mais. Porque lá no Livro dos Espíritos fala que tudo que é matéria passa por transformação. Então, um dia a Terra o Sol vai deixar de existir? Vai. A Terra vai deixar de existir? Vai. A gente não precisa ficar preocupado, não, que é daqui uns 10 milhões de anos. Mais ou menos isso. Isso a ciência fala, né? Então, é essa questão que a gente tem que entender. A doutrina espírita, ela nos traz Jesus como um espírito que foi criado simples e ignorante e ao longo dos milênios fez a sua evolução. Virou um espírito puro. Isso aí é o conceito da doutrina espírita. Aonde quando a gente for estudar sobre evolução, a gente vai compreender. Então, por que traz esse argumento? Porque se Jesus fosse criado um ser já perfeito, já estaria colocando Deus na questão de uma contradição. Como é que dá privilégio para uns e para outros não? Então a gente vai ver que a doutrina espírita ela vai encaixando as coisas. Ela vai colocando sentido, como por isso que a gente tem que ir estudando ponto por ponto, porque a gente vai ver que um vai interligando com o outro. Entendeu mais ou menos a questão do... Não, me acalmei agora. Dá até raciocinar. Já tinha ouvido falar nisso, já li, mas eu não tinha essa amplitude do que é fé raciocinada. Eu estava num nível bem mais superficial, agora eu aprofundei. Porque o nível de raciocínio vai ser o seu, que é a nossa capacidade de discernimento, é de acordo com o nosso nível de evolução, nível de conhecimento. Então a gente, para aceitar uma coisa, a gente tem que compreender aquela coisa. Não é porque o outro falou que é assim, você fala, bom, bater. A não ser que seja um fato científico. Né? Aí é diferente. Um fato científico. Mas o resto, tudo são teorias. Que a gente tem que estar assim, analisando, observando, não rejeitar. Mas hoje ainda eu não compreendo isso. Questão da natureza de Jesus, pelo tudo que eu fui ouvindo, que o povo fala, eu escutei,
Eu escutei teoria protestante, eu escutei teoria dos que gostam do extraterrestre, escutei teoria dos evangélicos, de tudo quanto é, para mim ver. Eu falei, gente, que balaio. Que coisa, que tanto de coisa. E cada um afirmando como que é certo. Aí eu fiz o seguinte, deixa quieto isso aí. O mais importante é que ele nasceu e que eu acredito que ele existiu. Esses outros detalhes aí, eu sou muito curiosa, mas a minha curiosidade falou, não vai, porque não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Então é um ponto que Ouve. pode ser, pode não ser, mas que diferença que faz? É isso que a gente tem que pensar. Qual a diferença que faz para mim acreditar em Jesus, a forma que ele foi concebido? Se faz diferença, então vai pesquisar mais, vai buscar mais. Não, para mim hoje não faz diferença. Então, deixa quieto. Aquieta o coração, né? Então, eu achei muito interessante que a questão do ministério de Jesus aos 30 anos, né? E tem uns pontos lá muito interessantes, que foi uma festa de casamento. Era uma festa de casamento, aonde que eu achei muito interessante também, um ponto que depois dá pra gente depois estudar, aprofundar, que a mãe dele deu uma ordem para ele. Ele falou que não, mas foi lá e fez. Os melhores vídeos. Não, ele falou com ela que não era chegada a hora, que não ia. Mas mesmo assim ele obedeceu e fez. Interessante isso, né? Quando a gente começa a pensar a grandeza daquele espírito, e ele se adequou a tudo, a todas as normas. Ele obedeceu todas as normas da época. Ele precisava aprender alguma coisa? Não. Aí isso é a questão da gente, às vezes a gente ter dificuldade de se adequar. Não precisa disso mais não. Mas a questão de obediência. Como que ele era obediente? Aqui na terra, o lugar que eu nasci, precisa fazer isso? Então vou fazer. Não tem problema. Sem privilégios. Mostrando essa questão de que ele estava ali para ser obediente e fazer o que era necessário ser feito. E tinha uma humildade também, né? Aceitar fazer o que ele não precisava. É difícil, né? Não é? É difícil. Porque ele sabia o que nós íamos passar, né? Como nós íamos pensar as coisas e tudo, a diversidade de pensamento e tudo. E eu acho que a disciplina dele, a vontade que ele fez do Pai, exatamente para igualar a gente também. Ele sabia todas as nossas aflições, né? Ele não precisava de ter aflição nenhuma. Mas ele viveu porque ele estava na carne, né? Era matéria bruta ali. Só que o seu espírito era, né? Espírito livre. Porque se a gente for observar, Jesus, ele viveu tudo que nós vivemos aqui na Terra. Ele teve a questão do abandono, ele teve a questão de ser traído, solidão, todos os sentimentos que permeiam a nossa vida material, Jesus teve. Aí eu pergunto para vocês refletir,
o seguinte, me responder. Será que isso tudo é castigo? Ou que a gente passa é um processo? Com certeza, para crescimento, evolução. Tá vendo como que a questão de achar que Deus castiga? Não faz sentido? Não é? Mas, tá vendo? O filho pediu pau, o pai vai dar pedra. Né? Então, aí já muda o nosso entendimento para a gente refletir. As vicissitudes, as dificuldades que a gente passa na Terra, é castigo ou é o processo de crescimento do Espírito? Aí tira aquela coisa de que Deus castiga. Que eu tenho que estar preocupada com Deus. Eu tenho que estar preocupada com escolher qual processo que eu quero. É diferente. Qual o processo que eu quero? Qual o processo que eu quero inserir para me chegar lá? Aí é onde que a gente vai ver a questão do livre-arbítrio. Porque a escolha desse processo, muitas vezes a gente faz como espírito. E o que que... Antes de encarnar? Sim. A gente faz como espírito. Como falou, repete, acompanhe seu raciocínio. De acordo com a doutrina espírita, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Oi? Como espírito, não como ser encarnado. Quer dizer, quando a gente foi desencarnado, a gente fez. Tudo que a gente está passando hoje, nós combinamos lá atrás, né? Eu quero passar por isso. Isso. Para quê? Para o senhor evoluir. Para aprender. Agora, para aprender para uma próxima reencarnação. Aprender outra coisa. Se eu não passar por isso de novo. Aprender outra coisa. Isso. A gente viu aí. Não, porque É um princípio da doutrina espírita. Aham. Que aqui a Terra, lá na questão 132 a gente vai ver isso. Porque Kardec pergunta, qual que é o objetivo de encarnação? Qual que se a vida espiritual é a verdadeira vida, por que a gente tem que habitar um corpo? 132? 132. Então, o que acontece? Aí que fala que Deus... Primeiro o Espírito responde, Deus quis assim. Porque nós vamos estar contribuindo para o desenvolvimento do planeta e para o nosso próprio desenvolvimento e fazendo a parte que nos compete dentro do universo. Entendeu? Então é como se diz. Só que quando a gente vem para cá, a gente tem a influência da matéria, a gente tem a influência da genética, a gente tem a influência do meio e tem a influência das pessoas que estão perto da gente. O negócio é desafiante. E tem, me ajuda numa situação então. Por exemplo, a gente lá quando vai reencarnar, a gente faz o nosso planejamento junto com o nosso alimentor espiritual, com assim a doutrina espírita fala. A doutrina espírita fala. Uhum. Há condições de, no sonho, por exemplo, eu estou passando por uma certa dificuldade, muita dificuldade mesmo. E no sonho, é como se, como é que eu vou te falar? No sonho a pessoa vem, vamos supor, meu mentor, ali, fala para mim, calma, que é isso mesmo que está acontecendo, não está errado. Claro, pode ser o mentor, pode ser seu eu mesmo, tomando consciência. E há condições também de você mesmo. Ai, gente, tem tanta teoria. Nossa senhora, vamos devagar. Pode ser você mesmo,
conversando com você. Porque as coisas que me aconteceram, eu estou falando por isso, porque as coisas que me aconteceram, é como se eu visse antes no sonho. Aí nós vamos entrar na teoria seguinte dos multiversos, né? Sim. Ai, gente, Deus. Aquela tesoura tem. Faz o que você quer, não, tadinho. Não, mas para mim é importante porque eu tô buscando conhecimento, né? Exatamente. Tem muitas teorias onde que eles se baseiam em argumentos que a gente fica assim, meu Deus, será que faz sentido? Será que não faz? Tá bom? Entendeu? Mas vou chegar lá. Então, Jesus, ele assumiu a postura de mestre. Em momento algum, ele negou essa postura. Isso nós vamos ver lá em João capítulo 13, versículo 13. Aonde que ele fala assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então, essa postura de mestre e de senhor, ele assumiu, certo? Os fatos extraordinários da vida de Jesus, nós vamos ver que a doutrina espírita nos orienta que o maravilhoso e sobrenatural não existe. Por que não existe? Porque Deus não iria criar leis para serem derrogadas. Então, o argumento que se tem é que Jesus, com o conhecimento que ele tinha de biologia, psicologia, de tudo, ele olhava para a pessoa, você já sabia todas as questões dela. E ali ele sabia também manipular os fluidos, o povo resolvia. Porque a doença, de certa forma, é um caminho para a evolução. É um sintoma para a nossa cura. A doença é um caminho para a nossa cura. Beleza? Mais um degrau. Porque né, no vídeo fala isso, né, que ele entendia de tudo. Sim. Então, para cada doente que apresentar para ele. Eu já sabia qual que era a cura. Então, para o grande conhecedor, né, isso não era um milagre, ele sabia, né? Que tinha conhecimento. Então não é nada sobrenatural. Não é sobrenatural. Pois é. Então, olha só, a figura de Jesus em cada religião. Então, no cristianismo, em uma cultura ocidental que a maioria de nós estamos inseridos, a figura de Jesus normalmente vem acompanhada de Cristo. Assim sendo, Jesus Cristo para os cristãos é o Filho de Deus, o Criador de tudo e de todos. Porém, segundo a teologia da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são denominados 3 em 1, ou seja, a representação de Deus se dá nessas 3 instâncias. No islamismo, Jesus é um dos profetas de Alá, que por sua vez teria profetizado a vinda de Maomé, que seria o último profeta. Então, para o islamismo, só existe um Deus possível a ser louvado. A figura dos profetas é importante, porém não suscetível de adorações em termos de idolatria, de prestação de culto. No judaísmo, não reconhece Jesus como santidade, mas sim como um judeu bastante fluente em seu período. A figura de Jesus não é suscetível de idolatria. Na Umbanda, no sincretismo religioso que se protagonizou no Brasil durante toda a sua história escravista e do pós-abolição, acabou por gerar diversos diálogos de crenças africanas com o catolicismo. Então, a representação de um orixá em um santo católico apresentou-se como uma maneira de sobrevivência para as crenças de matriz africana. Então, Jesus é o equivalente a Oxalá, o Criador. Beleza? Então, a figura de Jesus, em termos históricos, por mais que seja a sua santidade seja dependente de cada fé que um tiver, possui uma relevância histórica muito grande. Em termos filosóficos, a herança das ideias e atos de Jesus influenciaram independentemente da fé a história do mundo como um todo. Beleza? Então,
é muito bom a gente ver isso. Independente do que cada um acredita, se ele é santo, se é isso, aquilo, não importa. O mais importante é que a presença dele aqui na Terra fez diferença em todos os campos, não só religioso. Ele dividiu a história. É vivo. Oi? É vivo. Dividiu a história. Antes de Jesus, depois de Jesus. Então, é isso. Foi uma pessoa muito importante. Independente se que fala que ele é isso ou aquilo. Beleza? Coloquei muita pulga na orelha. Faz parte, né? Agora tem que iniciar mais informação. Vocês estão vendo que o campo é vasto. E tem muita coisa ainda pra gente aprender. E aí a proposta nossa aqui é despertar. Opa, tem esse outro jeito de pensar. Nossa, gente, eu nunca pensei que podia ser assim. Ou pode ser assim também. Beleza? Então vamos encerrar, agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, que nos ajude na nossa caminhada, que nós possamos ter coragem de buscar conhecer os seus ensinamentos através do Evangelho. E mais coragem ainda para colocá-los em prática. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. E até semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem.